Vamos lá, né, pessoal? Como eu disse para vocês no início da aula, o objetivo da aula de hoje é a gente poder praticar o uso do Tquinter em cima de exercícios práticos que, porventura, venham a ser cobrados para vocês em futuras avaliações, principalmente aquelas atividades, valendo aqueles pontinhos para a prova do terceiro estágio, ok? O que é que essa questão nos pede, certo? Faça um programa que leia a partir de interface gráfica. Sempre que vocês encontrarem essa sigla aqui, é Graphical User Interface, interface gráfica do usuário, ok? A velocidade do carro do usuário. Após clicar no botão checar multa, um evento deverá verificar se o usuário deverá ser multado ou não. Quando é que o usuário será multado? A própria questão dá isso para você também. Caso ultrapasse 80 km, o evento deverá exibir uma mensagem dizendo que o usuário foi multado. Além de avisar que ele foi multado, eu quero que você mostre quanto ele vai ter que pagar de multa. Nesse caso, exiba o valor da multa, cobrando R$ 5,00 por quilômetro acima de 80 km. Então, como eu disse no início da aula, vamos supor que o cara correu 100 km por hora. Ele estourou o limite máximo, vai ter que pagar a multa. Eu vou ter que pegar esses 100 km, subtrair por 80, e o que sobrar nessa subtração, eu vou multiplicar por 5. Eu vou ter o valor da multa dele, ok? Para facilitar a vida da gente no desenvolvimento de questões desse tipo, o ideal é a gente trabalhar por partes. Primeiro eu estruturo o front-end, isto é, primeiro eu monto a tela do meu sistema, inserindo todos os widgets que irão compor minha janela principal, executo. Se ficar tudo ok na minha interface gráfica, na minha GUI, aí eu parto para a implementação do evento e testo. Se está ok, beleza, executo o programa e verifico se está tudo ok. Se não está ok, eu só preciso alterar o quê? O método. O método não, a função. O evento será executado ao clique do botão checar a multa. Então, primeiro eu preparo a tela, depois eu implemento a função que será executada a partir dessa interface gráfica, ok? Beleza. Seguindo aquele passo a passo que a gente apresentou nas aulas iniciais de Tquinter, qual é a primeira coisa que o programador tem que fazer para permitir que seu script possa reconhecer e implementar a interface gráfica? Importar o Tquinter, importar um módulo Python que me permita ter acesso às funções desse módulo aqui, que já é pré-disponível na instalação do interpretador Python no computador de vocês. Logo em seguida, não há interface gráfica se minha aplicação não possui no mínimo uma janela. Então a próxima etapa aqui é criar a janela da nossa aplicação, ok? Note que por enquanto só estou me preocupando em interface gráfica. Processamento eu vou deixar para depois. Então aqui eu vou criar uma variável que vai representar o objeto a ser inserido na minha interface gráfica. Se eu estou criando uma janela, eu vou criar uma variável que represente a janela. Eu posso dar qualquer nome para essa variável, vamos chamar de janela. Janela vai ter acesso ao script Tquinter, especificamente acesso a que função, pessoal? Qual é a função que me permite criar uma janela? TK. Lembre-se que o TK, o T do K é maiúsculo. Dica de ouro para vocês. Sempre quando vocês apertar ponto, assim que vocês quiserem digitar o nome de uma função e vocês não se lembram do nome da função, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem teclar Ctrl I espaço. Segura Ctrl, aperta espaço. Ele vai dar várias sugestões de funções a serem implementadas no seu script. Ainda não ajudou muito, né? Porque eu tenho acesso a um monte de função aqui. Rapaz, eu não me lembro qual é a função. Eu sei que começa com T. Se eu teclar T, ele vai sugerir todas as funções que começam com T. Rapaz, será que é K? Vou teclar K. Ah, é TK mesmo. Olha aqui, ó. A função TK. Então ele vai te sugerindo como é que eu posso chamar? Complemento automático de código a partir do IDLE. Então você não precisa decorar a função. O Python te dá dicas, principalmente o IDLE, dicas de que função a ser implementada naquela fase. Abri e fechei parênteses, ok? Vamos ver se minha janela existe, pelo menos. Mas para que minha janela seja exibida e ela seja apresentável enquanto meu programa está rodando, eu tenho que executar uma função a partir da janela. Vocês se lembram que função é essa? Main loop, né? Que é aquela última função a ser executada pelo seu script. Para ver se minha janela está tudo ok, eu já posso de antemão implementar o main loop para não esquecer. E sem isso aqui, sua janela não vai ser exibida.
Vou salvar e executar pela primeira vez, só para ver se minha janela está criada. Então está tudo ok, está ela aqui. Pronto. Objetivo 1, criação da minha janela principal, done, né? Feito. Vamos para a próxima etapa. Começar a inserir widgets aqui dentro. Widgets é o quê? Componente de interface gráfica, é um rótulo, é um botão, é um campo de texto, é um campo de senha, e aí sucessivamente. Ok? Criada a janela e a última instrução a ser executada pelo meu script, eu vou começar a adicionar widgets. Então começa a imaginar como é que a minha janela deverá ser desenhada e as instruções que eu vou ter que implementar para cada etapa. Eu vou ter um campo de texto que vai permitir o cara digitar a velocidade. Mas se antes eu não colocar um rótulo indicando para o usuário que tipo de informação ele quer digitar no campo de texto, ele não vai saber o que digitar. Então eu vou criar um rótulo pedindo para ele digitar a velocidade e um campo texto que vai permitir que o cara digite a bendita velocidade. Ok? Então eu vou criar o widget que vai representar o meu rótulo. Ok? Esse rótulo vai fazer acesso ao tquinter, especificamente que função, pessoal? Qual é a função que representa o rótulo? O label, né? Aqui. O label com L maiúsculo. Note que o Ctrl espaço me diz qual é a função correta. L maiúsculo ou L minúsculo? Ctrl espaço, ele mostra. O L é maiúsculo. Certo? Abre e fecha parênteses. Aqui dentro dos parênteses, eu vou digitar o quê? O nome da variável que representa a minha janela, que para facilitar a minha vida eu chamei de janela. Qual é o segundo parâmetro de um rótulo? O texto, que representa a mensagem que vai ser exibida naquele rótulo. É sempre text seguido de igual, aspas, e a mensagem. Por exemplo, eu posso inserir aqui, digite a velocidade. Ou simplesmente, velocidade. Aí o programa é seu, você que manda em como você está pedindo o dado para o usuário, desde que você peça. Certo? Terminei de criar o rótulo? Beleza. Qual é a próxima etapa? Rótulo.pack. Não basta criar o widget, eu preciso adicionar o widget à janela principal. Então eu já indiquei qual janela esse rótulo vai ser inserido. Está faltando inserir. É justamente o nome do widget seguido da função pack. Isso aqui só criou o rótulo. Agora eu tenho que permitir que o usuário tenha um campo na qual ele possa digitar informações. Então aqui, ó, eu vou criar outro widget. Eu vou chamar esse campo de campo. Eu não vou chamar de velocidade, já já eu vou explicar o porquê. Mas quem chamou de velocidade, tá beleza, certo? Mas já já eu vou explicar por que eu estou chamando esse campo de campo, beleza? Campo, sempre quando eu quiser criar uma entidade de interface gráfica, antes eu vou ter que acessar o tquinter. Não tem por onde correr. O código para se criar o widget não está aqui, está em outro arquivo, está em outro script, está em outro módulo. Sempre quando eu quiser acessar o recurso de outro módulo, eu tenho que acessar o recurso pelo nome. Tquinter, ponto. Logo em seguida eu vou fazer acesso à função que me permite criar um campo texto. Nesse caso vai ser aqui função, pessoal? Entry. Beleza. Entry. Olha, e o Ctrl espaço me ajudando com a fila, com a cola aqui. Beleza? Entry, parênteses. Como eu não estou criando um campo de senha que tem aquele parâmetro show, eu posso colocar asterisco, para esse exercício, basta um único parâmetro para a função entry, que é qual? A janela na qual eu vou adicionar esse widget, que nesse caso é janela. Criado o widget, digito o nome do widget, ponto, pack. Criei o rótulo pack. Criei o campo que o cara vai poder digitar a velocidade, pack. Para eu poder disparar um evento, eu preciso de um botão, não é verdade? Então eu vou ter que criar um botão que, se clicar, eu vou poder calcular ou checar se o cara vai pagar multa ou não. Vou dar o nome para esse widget de botão. Botão de novo. Vou fazer acesso ao tquinter, mas dessa vez eu tenho uma função específica para criar botão, que é botão em inglês, né? Button. É com N ou com M? Ctrl espaço. Dá uma olhadinha na sintaxe. Beleza? Parênteses. Button vai ter 3 parâmetros nesse exemplo. O primeiro parâmetro, a gente está padronizando em sempre ser
o nome da janela na qual esse widget vai ser adicionado. Janela. Vírgula. O segundo parâmetro vai ser o texto a ser exibido no rótulo do botão. Sempre quando quiser exibir um texto em widget, eu vou usar o parâmetro text, né, texto em inglês, e entre aspas a mensagem. A questão exige que o rótulo do botão seja checar multa, né? Então aqui, ó, checar multa. Quando o cara clicar nesse botãozinho checar multa, eu vou executar um comando, que é o terceiro parâmetro. Comando, que é comando em inglês. Igual. Aqui eu vou colocar o nome da função, que a gente vai implementar daqui a pouco, que será executado quando eu clicar nesse botão. Já já a gente vai criar a função multar. Então, quando eu clicar nesse botão, multar vai ser executado. Daqui a pouco a gente vai criar esse evento. Como por enquanto só estou estruturando a tela, eu não vou me preocupar em criar essa função, ok? Beleza até aí, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma? Vamos ver como é que está a minha interface gráfica? Lembrando que criado o botão, né? Botão.pack. Salvei. F5. Tá aqui meu programinha por enquanto. Aqui na parte superior, à minha direita. Digita a velocidade. O cara vai digitar alguma coisa. O botão não está sendo exibido ainda porque estou devendo para o meu script o quê? O evento. Está faltando implementar o evento. Enquanto eu implementar o evento, o botão não vai ser exibido. Que é justamente o nome daquela função que eu chamei de multar. Beleza? Fechei. Voltando para o meu código. Ok? Como é que eu vou saber a localização? Uma localização boa para implementar esse evento. Lembrando que um evento é uma função em Python como outra qualquer. Que a gente aprendeu na fase de funções da disciplina. Ok? Como eu vou fazer acesso ao campo que o cara vai poder digitar a velocidade? O ideal é, primeiro eu definir o campo, depois eu definir a função para ter acesso ao seu conteúdo. A manha é, depois de implementado todos os widgets, você vai pegar o código do botão e implementar o evento, em cima do código que representa o botão e abaixo do código que representa os demais widgets. Então aqui eu tenho widget, eu tenho botão. Opa! Qual é o melhor lugar de eu implementar essa função? Aqui, entre os campos e o botão. Vou implementar aqui, certo? Então vamos lá. Vou criar o evento. Vou criar uma função. Uma função, a primeira palavra reservada que identifica uma função é sempre a palavra reservada def. Eu vou definir uma função. Qual vai ter que ser o nome dessa função, pessoal? Multar. Tem que ser o mesmo nome que eu coloquei aqui no comando. Multar. Como eu estou criando uma função sem parâmetro, eu vou abrir e fechar parênteses, 2 pontos, e aqui eu vou implementar todas as instruções que serão executadas quando o cara clicar no botão. Certo? Primeira coisa, eu não posso checar se ele vai ser multado ou não, sem antes obter o quê? A velocidade digitada no campo. Professor, eu posso declarar variável dentro de função? Dentro de uma função, você pode fazer qualquer coisa que você já fez no script comum. Aqui dentro de multar, fica muito complicado para mim eu pegar a velocidade, converter a velocidade para float e já calcular a multa, tudo na mesma linha. Eu vou pensar por partes. Primeiro eu vou pegar a velocidade que ele digitou, vou converter para float, vou armazenar uma variável. Para depois, tudo que for feito, tanto na análise da multa, quanto no cálculo da multa, vai ser feito aonde? Não no campo. Vai ser feito nessa variável que já contém o valor. Estão entendendo? Então aqui eu vou criar uma variável chamada de quê? Velocidade. Por isso eu não chamei o campo de velocidade. Porque eu vou criar uma variável que vai representar o quê? A informação digitada dentro do campo. Vou criar aqui dentro da variável velocidade. Velocidade vai receber o quê? A informação que o cara digitou dentro do campo. Como é que eu posso obter uma informação digitada dentro do campo aqui, pessoal?
Sempre que eu quiser obter uma informação dentro de um widget, primeiro eu digito o nome do widget, que nesse caso é campo. Ponto. Vou usar a função get. Quando eu falo em função, abrir e fechar parênteses, beleza? Isso é o suficiente para captar a velocidade digitada, sim ou não? Por que não? Porque sempre a função get me dá texto, string. Se eu estou trabalhando com um campo de texto, esse campo de texto sempre vai me gerar o quê? Texto. Eu não posso envolver um texto em cálculo matemático, eu só posso envolver números. E o que é pior, isso aqui não é um número qualquer, é um número quebrado, porque o cara pode correr 80 km e meio, 95 km,7 e aí sucessivamente. Então tem que converter uma informação que o cara digitou de forma textual para um número float. Como é que eu posso converter o dado gerado aqui para float? A mesma coisa que a gente fazia no input, não é verdade? Como é que eu fazia no input? Para receber um string, input sem nada. Para receber um número inteiro, int, parênteses, input. Para poder receber um número quebrado, float, parênteses, input. É a mesma lógica aqui. Para receber um float digitado no campo de texto, get, parênteses, float. Então aqui, ó, primeiro eu vou digitar o float. E dentro do float eu vou colocar o conteúdo que vai ser convertido para float. Que é o quê? O que eu peguei do campo que eu chamei de campo. A partir de agora, tudo aquilo que ele digitar no campo vai ser convertido para real e vai ser armazenado na variável que eu chamei de velocidade. Agora eu posso fazer o que eu sempre estive acostumado, que é if, que é implementar uma formulazinha e gerar saídas esperadas. Recebi a velocidade. Eu não posso calcular a multa sem checar antes se o cara precisará ser multado ou não. Eu estou trabalhando com uma lombada aqui de 80 km. Então, eu só vou calcular a multa se... Agora, não preciso mais trabalhar com campo. Eu já tenho a velocidade guardada numa variável. Então, se o quê? A velocidade for o quê? Maior que 80, significa que o cara se lascou. O cara vai ter que pagar multa. Eu vou ter que calcular a multa e exibir na tela a multa com aviso. Tu foi multado, cara, no valor de tanto. Como é que eu posso fazer isso? A questão disse que o cara vai ter que pagar R$5 a cada quilômetro por hora excedente. Certo? A cada quilômetro por hora excedente. Então como é que eu posso fazer aqui? Posso criar uma variável multa. E multa vai receber o quê? Primeiro eu tenho que saber quanto o cara excedeu do limite. Se eu entrei nesse if, significa que ele excedeu. Então eu vou ter que pegar a velocidade que ele excedeu e subtrair de 80. Assim eu sei quanto ele excedeu. Tipo, ele excedeu 10 km por hora, ele excedeu 20 km por hora. Não é o limite no 80? Vou pegar a velocidade que ele correu e subtrair do limite. Aí eu tenho quanto eu vou ter que inserir de multa. Eu vou pegar o resultado disso aqui e vou multiplicar pelo valor da multa por quilômetro por hora, que é de 5. A cada quilômetro por hora excedente, pague 5. Calculada a multa, eu posso exibir na tela, não é verdade? Mas eu estou trabalhando com interface gráfica. Não é interessante executar a função print, senão eu vou estar exibindo no terminal do Python, no console. É importante abrir outra janela que dê o feedback para o usuário a saída esperada. Então, para poder eu criar uma janela de diálogo, por exemplo, primeiro tenho que acessar o tquinter, né? Tquinter, ponto. Sempre quando eu quiser criar uma janela de diálogo, eu vou utilizar o message box. Ponto. A partir do message box, eu posso exibir uma janela de informação, show info. Eu posso exibir uma janela de aviso, show warning, ou eu posso exibir uma janela de erro, show erro. Que até pedi para vocês pesquisarem para dar uma olhada nesse tipo de janela. Para cada janela de diálogo existe um íconezinho diferente.
ou vai aparecer uma placa de exclamação, ou vai aparecer uma plaquinha com I de informação, que nem aquelas placas de aeroporto, ou então vai aparecer uma placa amarela, tipo, atenção. Como o cara foi multado, vamos exibir uma janelinha de erro. Epa, erro. Está correndo, cara. Para exibir uma mensagem de erro, eu vou usar a função show error. Lembrando que esse erro, porque não é erro em português, é erro em inglês. Show error. Ah, professor, eu usei show info. Beleza, o que importa é você gerar a saída esperada. Mas aqui eu estou mostrando que tem outras formas de você exibir janelas de diálogo com outros ícones. Ok? Sempre uma janela de diálogo possui dois parâmetros string. O primeiro string é a mensagem do título da janela. O segundo string é a mensagem exibida no corpo da janela. Então aqui, ó, no título, eu vou avisar que ele foi multado. Então aqui eu vou colocar, ó, tipo, veículo multado, exclamação, vírgula. Isso aqui vai aparecer na barra de título da janela. O segundo é no corpo. No corpo eu quero exibir a multa. Já vou exibir a multa direto. Como é que eu posso exibir a multa? Basta, a partir da janela, exibir a multa. Tá certo isso aqui? Perfeito, cara. Multa é texto? Multa é de que tipo aqui? Float. Eu não posso pegar um float e exibir direto na janela. Porque a janela só tem a capacidade de renderizar texto. Para poder exibir essa informação na janela, eu preciso converter de float para string. Vocês se lembram qual é a função que eu uso para converter de float para string? str, certo? Então vou pegar aqui, ó, str, e aqui entre parênteses eu digo que vai ser convertido para texto, para string. Agora sim, eu posso exibir a multa na tela, porque a multa é um número. Eu não posso exibir um número direto na janela. Porque a janela só tem capacidade de exibir texto. Então eu preciso converter o número para texto. Vamos testar para ver se está ok. Porque por enquanto só estou prevendo quando o cara é multado. Daqui a pouco a gente vai prever quando o cara não é multado, certo? Mas nosso amigo fotógrafo aqui questionou. Ah, professor, mas só vai exibir um número seco? Se eu quiser exibir uma mensagem mais bonitinha aqui no corpo, eu posso botar aspas aqui, né? Botar aqui multa, R cifrão, mais a multa. Então, tanto faz você cuspir a resposta como enfeitar. Sim, tá. Entendeu? Vamos testar? Salvei. F5. Pronto. Digita a velocidade. Vamos lá. Como eu só implementei o if da multa, vamos botar um valor aqui que o cara seja multado, né? Então aqui, 100. Checa a multa. Aí tá a janelinha. Opa, veículo multado. Olha a diferença de implementar um show info para um show erro. Um show erro vai exibir um ícone que identifica um problema. Qual foi o problema aqui? O cara se lascou, o cara foi multado. E aqui eu disse, ó, avisei para ele que ele foi multado e no corpo da janela eu mostrei a multa. Agora aqui, ó, primeiro parâmetro do show erro, do título da janela. Segundo, o corpo. Então, muita gente erra em implementação de janela de diálogo porque só implementou o texto do título. Aí tenta executar, não está funcionando, não está funcionando. Você esqueceu do texto do corpo. Sempre eu vou implementar duas strings para implementar a janela de diálogo, ok? Beleza. Se o cara for multado, eu vou executar o que está aqui dentro do if. Se não, else, eu só preciso avisar para ele que ele não é multado. Não preciso fazer nenhum cálculo. Então aqui de novo, ó, tkinter, ponto, message, box, ponto. Agora eu não vou mostrar um erro, né? Eu vou mostrar uma janela informativa, porque o cara não tem nenhuma culpa no cartório, né? Então no lugar de show erro, vamos usar show info. E aqui entre parênteses e aspas, eu vou avisar veículo sem multa. Pronto, sem multa. E vírgula para botar a mensagem do corpo da janela. Então aqui entre aspas,
o veículo está nos limites de velocidade. Basta fazer Ctrl C na primeira janela, Ctrl V, só muda de show erro para show info. Se for maior que 80, estou multado. Se for menor que 80, eu só aviso para ele. Tu não foi multado. Não, repetindo. O message box é uma exceção à regra. Cada widget que eu crio, eu preciso colocar o ponto pack. No message box, eu não preciso. Basta executar o message box e uma janela de diálogo específica ela já vai ser exibida. Não precisa do pack. Certo? Salvando. Executando. Vamos lá. Expandir. O cara estava andando com a carrocinha, um cavalo, passou a 2 km da lombada, né? Checar a multa, olha, ó. Veículo sem multa, notem que mudou o ícone, que eu usei outra função. O veículo está nos limites de velocidade, beleza? E aí eu concluo a questão. Se é multado, eu aviso com o valor da multa. Se não for, eu simplesmente digo que ele não foi multado. Tentem fazer isso aqui, que é o mesmo estilo. Mesmo estilo, só muda o cálculo. Faça um programa que leia, a partir da interface gráfica, a distância que um passageiro deseja percorrer em quilômetros. O cara vai comprar uma passagem. Após clicar no botão calcular preço, um evento, isto é, uma função, deverá calcular o preço da passagem, que é baseado na distância percorrida, cobrando 50 centavos por quilômetro para viagens de até 200 quilômetros. Se for menor ou igual a 200, eu vou pagar 50 centavos por quilômetro. Caso contrário, eu vou pagar 45 centavos por quilômetro. Se o cara vai andar mais, vai ficar mais tempo com as pernas lá, tem que pegar a trombose, eu vou cobrar menos, só vou cobrar 45 centavos, ok? Tentem fazer isso. Vocês podem até alterar esse código que vocês acabaram de implementar, porque basicamente o que vai ser mudado é a função aqui, em nome de rótulo, em nome de variável, mas a estrutura é a mesma. Daqui a pouco a gente corrige. Vamos corrigir, pessoal. Na mensagem, eu não vou pedir para o usuário digitar a velocidade. Eu vou pedir para o usuário digitar a distância. Rótulo.pack. Vamos manter campo mesmo, né? O campo ele vai poder digitar qualquer coisa. Vamos manter o nome do campo de campo mesmo, o nome do widget. Vamos mudar o nome do evento em vez de multar, vamos chamar de calcula passagem. Calcula passagem. Daqui a pouco a gente vai mexer no evento. No botão, no lugar de ser checar multa, a questão pede o quê? Calcular preço. Calcular preço. O comando não vai ser mais multar, vai ser calcula passagem. Beleza. Vamos implementar agora o calcula passagem, né? Vou apagar todo o código da função para vocês verem passo a passo. Beleza. Lembrem-se que o conteúdo de uma função precisa estar identado. Ok? Conteúdo da aula de funções, não é nenhuma novidade. Primeira coisa, eu preciso obter a distância digitada pelo usuário. Ok? Dentro da função calcula passagem, eu vou criar a variável chamada distância. Distância vai acessar o quê? O conteúdo digitado dentro do campo. Qual é o nome do campo? Campo. Para obter o que o cara digitou dentro de campo, eu vou usar a função get. Porém, get me retorna um texto, eu preciso de um valor quebrado. Tudo isso tem que ficar dentro da função float. Beleza. Já tendo a distância, eu já posso calcular o valor da passagem. Se distância for maior que 200,
Tanto faz, ah, professor, primeiro eu analisei o menor. Não importa, desde que você implemente a fórmula correta para aquele limite de valor, certo? Então, se distância for maior que 200, então eu vou calcular a passagem, né? Passagem vai receber o quê? A distância percorrida multiplicado por quanto? 0,45. 0,45, ok? Não vou colocar ainda o código da janela. Eu poderia ter feito, mas eu vou explicar o porquê eu não vou colocar o código da janela ainda, certo? Só vou calcular o preço da passagem, certo? Se não, a passagem vai ser igual ao quê? A distância vezes 0. Por que eu não implementei ainda a janela? Eu vou implementar a janela após a estrutura condicional. Porque independente de ser maior que 200 ou menor ou igual a 200, sempre o valor da passagem vai estar armazenado aonde? Na variável passagem. Se eu implementar uma janela de diálogo dentro do if, eu vou ter que implementar a mesma janela de diálogo no else. Significa o quê? Eu estaria desnecessariamente repetindo código. Então o ideal é, primeiro eu calculo o valor da passagem, depois que eu tiver o valor da passagem, eu exibo ela na tela. Então aqui, ó, depois de calculado, eu acesso o tquinter, especificamente o message box. A janela de diálogo eu vou exibir um showInfo. Aqui o showInfo tem um texto que identifica o título, vírgula, um texto que identifica o corpo. No título eu vou colocar Bonfim LTDA, certo? Passagem, dois pontos, espaço, R cifrão, espaço. E ao lado dessa mensagem eu vou exibir o quê? O valor da passagem. O valor convertido para texto da passagem. Então aqui, ó, STR, parênteses, passagem. Para calcular uma informação digitada pelo usuário, converto para número. Para exibir o resultado na janela, converto para texto. Certo? Acabou. Acabou. Lembrando, quem colocou uma janela de diálogo para o if, uma janela de diálogo para o else, vai funcionar. Só implementou a mais. Pode ser necessário, mas vai funcionar. Certo? Isso. Os dois pontos? Não. Sim, faltou os 2 pontos do else. Muito bem. É para ver se vocês estão prestando atenção. Aqui, 2 pontos. Salvei. Não, 2 pontos. F5. Vamos lá. Digitar a distância. Vamos lá, 110. Calcular preço. Pronto, para você ir para lá, você teria que pagar R$55.